Fala aí, rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí trazendo as notícias do Grêmio de hoje, falando aí do tricolor gaúcho, o Grêmio que, como disse o Renato Gaúcho, né, está por detalhes aí de acertar a contratação do Luis Soares. Luis Soares chega aí para jogar no Grêmio em 2023, foi falado também do interesse pelo Michael, o Grêmio quer, e também sobre o Douglas Costa, que está em negociação aí com o tricolor gaúcho para voltar. Tudo isso você vai estar reagindo com a gente aí nesse vídeo, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Grêmio, tudo do tricolor gaúcho você encontra aqui no nosso canal. E antes de soltar o vídeo aí para a gente estar reagindo, quero trazer uma grande oportunidade para você que deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet. Tá aqui um print da tela do meu celular no dia de hoje, onde eu tenho aí R$ 1.162, R$ 1.054 já estão liberados. Eu posso sacar agora se eu quiser e tem um valor aí de 107 que ainda serão liberados. Você que deseja ganhar dinheiro com a internet, entra aí no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e saiba mais sobre essa grande oportunidade para você iniciar aí o ano de 2023 com o pé direito. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Está lá, está em casa, está confortável, tem uma história linda como jogador, como técnico também. E ontem o Renato Gaúcho marcou presença lá no Jogo das Estrelas, o jogo do Zico, que acontece no Maracanã, e criticou, viu gente? Criticou a possível busca por um técnico estrangeiro para o comando da seleção brasileira e falou sobre negociações, entre elas, Luis Soares. É uma novela, né? Eu tenho falado sempre com o presidente, com a diretoria, estão cuidando do assunto contrato dele. Ainda faltam alguns detalhezinhos. Acredito que não vai haver problema. E no dia 3, óbvio, se ele assinar o contrato, ele tem que estar lá juntamente com o resto do pessoal. E já o Douglas é um caso à parte, um caso a ser estudado, né? Ele marcou uma reunião lá com o presidente na próxima sexta-feira. Eles vão conversar. E depois no dia 3, quando chegar lá, eu vou voltar com o presidente, com o resto da diretoria, mas ele é um caso à parte. Como é que está essa situação com o Michael? Se interessar, eu tenho falado com ele já há uns 3 meses para cá, é um jogador que está na minha lista, gostaria muito que ele viesse. O único problema no momento é o clube dele com a FIFA, então no momento que o clube resolver o problema com a FIFA, aí provavelmente eles vão liberar o Michael. Quem tem mais títulos mundiais? É o Brasil, né? Fica muito fácil algumas pessoas da imprensa falarem assim, tem que vir treinador estrangeiro. Por quê? Os nossos não são bons? Nós temos grandes treinadores aqui no Brasil. E a gente costuma falar com todo respeito, tem grandes treinadores lá fora também. Mas é muito fácil também você ter um time de 1 bi, né? Será que precisa? Põe um treinador brasileiro para treinar um time de 1 bi lá fora. Vamos ver. Põe um treinador brasileiro lá. O problema é que lá fora, vem para cá, para o Brasil, não precisa da carteirinha, vem, trabalha, tá tudo certo. O brasileiro não consegue ir lá para fora trabalhar. O Brasil é uma mãe mesmo, não é uma mãe, o que a gente vai fazer? Ai, gente, eu gosto muito de ouvir o Renato Gaúcho, porque perguntou, ele respondeu, ele fala mesmo, ele é sempre muito autêntico, gosto de parar para ouvir o Renato. Só que o Renato, com todo respeito à sua carreira, eu ouvindo o Denilson, eu vejo o mesmo discurso quando ele estava no Grêmio e jogava a responsabilidade para o Flamengo e para o Palmeiras. Vocês não têm que pressionar o Grêmio não, tem que pressionar lá Flamengo e Palmeiras porque são os times que possuem grana. Ele foi para o Flamengo e não aconteceu. Então não é tão fácil assim chegar na seleção, pegar, é a seleção que mais possui títulos, é a seleção de 1 bi. A gente vê a nossa seca, o jejum de títulos aí é imenso. Temos ótimos técnicos brasileiros, mas que estão passando pela seleção brasileira, infelizmente, tá batendo na parede, tá dando murro em ponta de faca, Denilson. Então não é tão simples assim, não estamos falando sobre videogame. É que no futebol brasileiro você precisa ganhar, né? Você precisa vencer, você precisa ter um currículo vencedor. A história dos treinadores brasileiros, óbvio que assim, os 5 títulos mundiais da seleção brasileira, todos com treinadores brasileiros, isso tem que ter um peso para a escolha do presidente hoje, para escolher um treinador para a seleção brasileira, isso tem que levar em consideração sim. O momento dos treinadores brasileiros, ou dos principais treinadores brasileiros, não é um momento legal? Não é um momento legal, porque eles não conquistaram títulos importantes, os principais títulos
O Abel Ferreira, por exemplo, é um treinador estrangeiro que venceu os principais títulos. Então, assim, é normal que a imprensa, que o torcedor, num geral, pense num treinador estrangeiro. Eu continuo pensando ainda, em primeiro lugar, ter um treinador brasileiro. O Renato tem razão na relação quando ele fala assim, o treinador brasileiro não pode trabalhar fora. Porque o curso que é disponibilizado aqui no Brasil não te permite trabalhar fora. E aí não é um problema dos treinadores, é um problema com 3 letrinhas, CBF. Podia resolver esse probleminha aí. Porque aí você abre também a possibilidade de treinadores qualificados no Brasil terem a oportunidade de trabalhar fora também. E essas possibilidades de reforços? Michael chega ou não chega? O Douglas Costa ele já falou que é um assunto à parte. A notícia que vem do Sul é que ele buscou o Grêmio para conversar. E Luizito Soares, pequenos detalhes, mas o torcedor já está agoniado com tanto detalhe. Não vem. O Soares é o nome mais falado, a verdade é essa, né? O Michael seria uma ótima contratação. Vale lembrar que o Renato Gaúcho recuperou o Michael no Flamengo. O Michael rasga elogios em relação à questão técnica do Renato Gaúcho como treinador e também psicológica, né? Porque ele recuperou também o lado pessoal do Michael e acabou se destacando com o Flamengo. Então seria uma contratação muito boa para o Flamengo, para o Grêmio, por causa da qualidade técnica do jogador. Douglas Costa, uma situação mais delicada, porque não é só a questão financeira. Tá? Eu estava acompanhando as notícias, o Grêmio parece que ainda deve 7 milhões para o Douglas Costa e é um trabalho já realizado pelo Douglas Costa. Então há uma reunião para saber se ele vai abrir mão desse valor ou se ele vai voltar a jogar pelo Grêmio, isso dentro da questão burocrática. Agora tem a questão do sentimento do torcedor, do sentimento do Douglas com o torcedor, que esse relacionamento aí tá rompido, na verdade, né? Porque ele saiu pelas portas do fundo do Grêmio. Então acho que ele vai ter que tentar recuperar esse sentimento do torcedor gremista primeiro, para depois trabalhar. Que eu tenho um ditado, né? Diga. Que se ex fosse bom, seria atual. Aí, tá vendo? Viu, Douglas? Né? Pega essa daí, mas irmão. Cada um vai aonde quer, onde se sente confortável, mas se ex fosse bom, seria atual e a situação, como ele saiu do Grêmio, de fato não foi legal. Vamos falar de coisa boa? No Maracanã, meu amigo, o Zico, gigante, promoveu o tradicional jogo. Ídolos do passado, ainda mais esse negócio da figurinha repetida que não enche álbum. Aí tem a questão financeira, não é só um probleminha, que nem o Renato falou, um problemão é a questão financeira. O outro problema é como a torcida vai encarar isso. Foi muito forte o descompromisso do Douglas Costa na campanha do rebaixamento. Um momento delicado, né, do clube, né? Ficou marcado. Se ele só não tivesse jogado nada, vamos supor que ele não tivesse jogado nada... Já era desagradável. E voltando agora, pode ser, aquela vez não jogou nada, mas tem essa marca, tem a história dos casamentos, tem o extracampo muito forte, aquele tchauzinho irônico, tem tanta coisa para resolver nesse sentido, que eu acho que só um belo Grenal salva ele, assim, sabe? Uma atuação de gala mais do que um belo Grenal. O belo Grenal ajuda por uns dias, tal, mas se tem um mata-mata, assim, logo depois e o cara não joga nada... O Caco mandou ontem, parece que é em março, o Grenal. Também demora um pouquinho, né? Demora um pouquinho esse Grenal. Tem que virar essa chave aí. Ele tem que sair from zero to hero. De zero, from zero to hero. Olha. É um título que eu vi uma vez. Lembra do Roberto Pupo Moreno na Fórmula 1, o brasileiro? Sim. O brasileiro ninguém conhecia, ele ganhou um GP pela Benetton. Aí uma revista inglesa de automobilismo colocou esse título, que eu acho ótimo. Títulos em inglês são bons, porque o inglês é sintético, as palavras são mais curtas. From zero to hero. De zero a herói. De zero nada a herói. É isso? É isso que o Douglas Costa precisaria. Mas como é que você transforma alguém que está nessa situação em herói? Só o futebol pode fazer isso, não duvido. O outro herói que o Grêmio, que o Renato está atrás, ele falou ali na entrevista, o Luizito Soares, e ele falou detalhezinho, novela. Sabe o que eu me lembrei? Que o Renato chegou a vestir a camisa do São Paulo. Lembra? Esse Renato, você lembra disso? Verdade. Quando ele fala assim, falta um detalhezinho, em outras palavras, enquanto não assinar... É isso. Você não pode garantir que o cara vem... tá tudo certo. Enquanto não assinar o tal do contrato, amigo. E o Renato chegou a vestir a camisa do São Paulo, quando eu era jogador... Mas não foi jogador de São Paulo porque não fechou, né? Não assinou. Não foi isso? Não fechou o negócio. E a gente já viu episódios traumáticos no futebol brasileiro com isso. O próprio Grêmio.
Sim, o Grêmio com as caixas de som do Ronaldinho, o presidente Alexandre Calil anunciando o Anelka no Galo e o Anelka não tinha assinado. Aí já nas redes sociais. Aí é um vexame. Isso é uma festa, uma farra pro torcedor rival, né? Nossa, a Ponte Preta trouxe o Sócrates uma vez direto da Itália. Capa da revista Placar, tiraram foto no aeroporto. Não deu certo, era para Ponte Preta. Luciano do Vale estava envolvido naquele negócio, a coisa não rolou. Essas coisas são traumáticas. E o Renato, experiente que não bota a mão nessa cumbuca. Né? Você vê que ele foi muito cuidadoso. Agora, uma coisa é certa, ele não renega jogador. O jogador, para ele, sempre, venha! Você viu o jeito que ele fala do Soares, do Douglas Costa? Ele quer todo mundo. Até porque ele bota fé nessa mística, né? Como diria Vitor Birner, em relação à mística do futebol. O Renato tem essa mística de recuperar jogadores, que é tão forte que ninguém lembra das vezes que a mística não funcionou. 35 anos. O Luis Soares não precisa ser recuperado. O Luis Soares não viveu um período de baixa a esse ponto. Mas ele está no estágio da carreira que demanda cuidados. Então, como o Renato vai trabalhar com ele e Diego Souza? Vai jogar com os dois jogando juntos, vai conseguir compor um esquema que gere compensações? Porque Você consegue imaginar? Dá para jogar os dois juntos? Dá para jogar. O Diego Souza se adaptou à função de centroavante com avançada idade, com 37 anos. Ele se encontrou ali, não precisa se movimentar tanto, mas a carreira inteira jogou no meio-campo, jogou se movimentando. Luis Soares... Então, mas hoje a função de meio-campista ela não exige muito mais de entrega, de marcação? Não. Que talvez o Diego Souza já não consiga mais? Como meia, não. Mas ele pode fazer dois atacantes e, com dois atacantes, fazer ali um revezamento de recomposição. Ou o Luis Soares está um pouco mais jovem, recompõe um pouco mais. Mas dá para criar, dá para os dois jogarem juntos. Não precisa. Mas é algo a se pensar. Mas o Diego Souza... ele terminou a temporada passada em alta. Ele foi um dos principais nomes do Grêmio na campanha de volta para a Série A. Então você vai... O Renato, conhecedor de grupo, vai simplesmente... Diego, chegou o Luis Soares aqui, descansa, reserva. Não é assim. E eu não imagino que o Renato faça dessa forma. Então ele vai tentar, num primeiro momento, conciliar os dois. Mas é algo que exige muito de repertório tático do treinador, de possibilidades, de jogadores no elenco. Sabe o que me lembrou? O próprio Renato do Flamengo, assim como o Rogério Ceni também, dizendo que Gabigol e Pedro não dá. Não podem jogar juntos. Lembra disso? E muito mais, Lembra disso? Muito mais jovens. Então, por isso que eu estou falando. Será que vai se fechar mesmo o Soares? Ele vai pôr o Soares e o Diego Souza? Sobrecarrega demais o time. Você vai jogar com 9 úteis. E na seleção uruguaia, o Diego Alonso também já chegou. Opa, não dá, não. Luizito e Cavani... Ou joga um ou joga outro. Esse é o meu espelho. Eu acho que o Renato podia se espelhar no que fez o Uruguai. Se não dá para jogar com Cavani e Soares, também não dá para jogar com Soares e Diego Souza. E os dois estão numa fase da vida que um pode ser o complemento do outro. Nenhum dos dois aguenta o jogo inteiro. É difícil que eles aguentem vários jogos inteiros. Então, vai revezando na mesma posição. O Renato, você falou em repertório tático, não é propriamente a matéria em que o Renato tira 10 como técnico de futebol. Repertório tático não é a primeira das qualidades dele. Então, para que se enroscar? Usa os dois como opções para a mesma posição, inclusive o Gaúcho como laboratório para isso, e aí a gente vê daí para frente na temporada o que pode render. E um grande torcedor do Grêmio, o Morel Tricolor, mandou mensagem dizendo, não dá para jogar os dois juntos, Renato não vai pôr. Ainda mais no Grêmio. É corneteiro o Morel Tricolor? Não, o Grêmio é pegada, o Grêmio é atenção o jogo inteiro, você vai ter 9 e esses dois ali, não dá não. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando muito de Neymar. Neymar expulso de... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo do canal Jogo Aberto, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde o Denilson e a Lívia falaram aí sobre as contratações do Tricolor, nesse momento em negociação com o Luis Soares, Douglas Costa e o Michael. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e mais uma vez eu venho aqui trazer essa grande oportunidade para você, você que deseja aprender a ganhar dinheiro com a internet, entra aí no link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e saiba mais sobre essa grande oportunidade. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.